1977, quando eu fundei a casa, eu sofri pressões para que a polícia levasse meus atabaques embora. Baixo assinada para que eu mudasse da rua, que não era nessa casa. Eu muitas vezes fui discriminada pela polícia. A polícia entrou na minha casa, levou Iaô meu para a cadeia, para investigação. Herê respondeu na cadeia, apanhou na cara. Herê é uma entidade pequena, uma criança. Apanhou na cara nas cadeias. Eu e meu marido, então, ficamos fregueses, porque o bairro lá não aceitava onde nós montamos o nosso centro. A pior intolerância religiosa contra as religiões afros é a televisão mostrar e nós satanizar. Primeiro porque dentro de nossas tradições nós não acreditamos nem cultuamos demônio nem diabo. Isso não é coisa de afro-brasileiro. Então, mas como tudo que não presta está acreditado ao diabo cristão, tentam passar essa ideia de que as religiões afros, elas são religiões satânicas, demoníacas. E não são. Nós não temos nenhum vínculo com isso. Porque quem disse que negro não tinha alma foi a igreja. Quem disse que negro não se podia assistir à missa foi a igreja. Também a religião católica foi atacada há pouco tempo por um pastor da igreja, não sei qual denominação, que chutou a imagem. Ele foi até tido como banido do Brasil, mas o senhor sabe que o dinheiro compra tudo e ele está aí novamente em função como se nada tivesse acontecido. E essa santa é a padroeira do Brasil. Depois da Constituição de 88, toda e qualquer crença ou religião é considerada religião. Não interessa se tem um código, se tem um livro, se o sacerdote tem tal ou qual nome. Para o direito, todas são iguais, todas devem ser tratadas com igual dignidade, com igual respeito, com igual consideração. E o sistema jurídico brasileiro assegura a toda e qualquer religião um conjunto de direitos. Desse ponto de vista, o Estado brasileiro é um Estado laico, isto é, um Estado que não opta por nenhuma religião e, portanto, um Estado que não pode dizer se tal ou qual religião é verdadeira ou falsa, grande ou pequena, se aceita ou se é religião. Para o direito, todas são religião e devem ser tratadas igualmente. Eu senti muita dificuldade, muito preconceito quando eu me apresento como EBOME e as pessoas têm um certo receio. Por quê? Porque elas acham que você já vai passar o cartão da consulta, que você tem por obrigação de estar falando qual é o orixá da pessoa. Então, para mim, isso me incomoda. E eu noto que esse preconceito, até de, como você dança, você vai num cinema, você participa de vida pública, eu noto que choca um pouco. Eles querem nos padronizar. De se invadir templos religiosos, de se queimar, de perseguir os adeptos, alguém que esteja todo de branco ou com alguma insígnia da sua religião, e quando eu falo da sua religião, estou falando das religiões afro-brasileiras, com certeza isso começa a criar uma guerra santa no Brasil, santa entre aspas, né? Então, a intolerância ela é muita, e ela é sentida, e hoje nós vemos algumas autoridades, ao pertencer a essas religiões, esquecerem seu papel para o qual elas foram escolhidas e partir para um posicionamento tão somente religioso. Então, existem perseguições de algumas autoridades por não serem da nossa religião. Discriminação religiosa é crime imprescritível, isto é, a pessoa não tem a possibilidade de, com o passar do tempo, fugir do processo penal.
inafiançável, o sujeito não pode pagar fiança para responder o processo penal em liberdade. Uma das maiores vitórias da luta contra a intolerância religiosa no Brasil foi um julgamento importantíssimo do Supremo Tribunal Federal, nossa mais alta corte, um caso famoso, o caso Elvangler, o caso de um editor de livros do Rio Grande do Sul, em que o Supremo Tribunal Federal decidiu exatamente que discriminação religiosa é uma modalidade de prática de racismo, é uma espécie de prática de racismo, imprescritível, portanto inafiançável, com uma pena altíssima de 3 a 5 anos de reclusão. Uma das coisas que nos preocupa muito é a omissão do Estado nesse momento. Você tem diferentes organismos do Estado com símbolos de uma dada religião e provavelmente em razão disso é que o Estado tem se omitido tanto. Porque você tem programas hoje disseminando críticas, disseminando uma visão torta, uma visão perniciosa sobre as religiões de matriz africana, que são aquelas que estão sob foco atualmente. E o Estado teria que tirar esses programas do ar. O Estado teria essa função, mas ele não faz isso porque ele tem uma posição. Então, você pode observar em diferentes organismos públicos hoje símbolos de uma dada religião. Isso impede o Estado de cumprir o seu papel, que é garantir a todas as religiões a liberdade de manifestação. Eu, por exemplo, certa vez fui interrompido no ritual pela própria polícia, né, que na verdade devia me proteger para que eu pudesse cumprir meu ritual com segurança, né? E a polícia, depois, evidentemente, que de muita argumentação, eles compreenderam e viram que a gente estava bem informado. Eu acho que a informação é importante, difundir a informação. Até a Constituição de 1988, a ideia de liberdade de culto tinha 2 vínculos, a legalidade e os bons costumes. Com a Constituição de 88, foi suprimida essa expressão bons costumes, porque num país plural, do ponto de vista cultural, plural do ponto de vista étnico, racial, religioso, bons costumes para um grupo não é necessariamente bons costumes para outro grupo. Então o Constituinte andou bem ao suprimir essa expressão bons costumes. A liberdade de crença significa o seguinte: respeitada a lei, um culto, uma cerimônia religiosa é matéria que só pode ser definida pelo ministro religioso, pelo sacerdote daquela confissão religiosa. Isso é uma matéria que o Estado não intervém. O Estado brasileiro não está autorizado a se imiscuir, a se intrometer em matéria de culto ou de crença. Isto também significa que cada crença, cada religião tem liberdade para, segundo seus dogmas, segundo sua ética, segundo seus valores, suas tradições, seus credos, enfim, sua teologia, sua cosmovisão, realizar o seu culto com ampla liberdade, desde que não se viole, obviamente, a lei. Qualquer lei, a lei de vizinhança, uma lei ambiental. Ao mudar para aqui, também foi uma batalha sem fim. Sofri muitos preconceitos, muitos ataques, muito enxofre na minha porta, muito sal grosso, muito jornalzinhos, muitos desafios para que eu talvez perdesse a minha cabeça ou perdesse a minha postura de sacerdote, né? A única exigência para que uma religião possa exercer todos os direitos é o registro da associação religiosa. Um grupo de pessoas que professam na determinada religião registra no cartório a associação denominada associação religiosa. A associação religiosa, obviamente, só pode receber doações. A associação religiosa pode criar uma faculdade teológica, pode criar um cemitério religioso,
indica e treina os seus sacerdotes de acordo com seus padrões, seus valores e seus costumes. A ONU assegura, por meio de várias declarações internacionais, que a confissão religiosa tem autonomia e liberdade para treinar, nomear, indicar, eleger, designar o seu sacerdote ou a sua sacerdotisa de acordo com os seus valores, com sua história, com seus dogmas. Não se pode exigir que alguém, para ser considerado legalmente ministro religioso, tenha habilitação específica para isso. Uma faculdade, por exemplo, desde que a associação religiosa o tenha designado como ministro religioso, ele legalmente tem que ser considerado ministro religioso. A maioria das pessoas que são vítimas de intolerância religiosa, por não saberem dos direitos, acabam deixando passar, acabam levando aquilo como algo normal e acabam vivenciando humilhações atrás de humilhações. Ministro religioso, o sacerdote, o sacerdotisa de qualquer religião tem direito, primeiro, se inscrever como ministro religioso na Previdência Social. Direito de celebrar o casamento religioso, inclusive depois pode ser e deve ser reconhecido os efeitos civis do casamento religioso. Tem o direito de ingressar livremente em qualquer instituição de internação coletiva, hospital, presídio, unidade da FEBEM, unidade militar, qualquer instituição de internação coletiva. Tem o direito de assistir ao seu seguidor, ao seu fiel, onde quer que ele se encontre. Tem o direito de ser sepultado no próprio templo religioso. Tem o direito, no caso do ministro religioso estrangeiro, tem uma previsão no Estatuto do Estrangeiro que prevê facilidades para que ele possa obter o visto de ingresso e o visto temporário no Brasil. E, finalmente, o direito à cela especial na hipótese de ser acusado de um crime. Então, o ministro religioso deve se inscrever, em primeiro lugar, se inscrever na Previdência Social. Até porque, no caso específico das religiões de matriz africanas, são vários os casos conhecidos de pessoas que, exatamente por não contarem com a possibilidade de uma aposentadoria, uma pensão, acabam, muitas vezes, por uma adversidade, no relento. Então, é preciso que ele se inscreva para que possa exercer todos os direitos que a lei lhes assegura. E eles todos são candomblezeiros, de madrugada. De dia não vão no candomblé. Que eu conheço o presidente da República, ex-presidente da República, que foi pro Cantuá, deu bori, ele e as filhas, e saiu de madrugada para o Santos. O maior jogador de futebol do Brasil foi no Cantuá de madrugada fazer rebote. O maior dono de televisão, um dos maiores donos de televisão do Brasil, foi no Cantuá, Gilmar Ação, e foi lá pedir a minha mãe de santo para fazer rebote para ele lá abrir a televisão dele. Quer dizer, o povo gosta de candomblé, os ricos gostam de candomblé de madrugada, que ninguém vê ele citar. É previsto na Constituição que o templo religioso está isento de qualquer tributo, chamada imunidade tributária do templo. Não paga IPTU, não paga taxa do lixo, por exemplo, aqui em São Paulo. O templo religioso é o local sagrado, que, portanto, não pode ser de uma forma invadido, não pode ser alvo de qualquer forma de ataque
o culto não pode ser interrompido, é crime, a interrupção, o obstáculo ao livre exercício do culto no tempo religioso. Agora, o tempo religioso precisa estar registrado no órgão público competente, que é a prefeitura, como tempo religioso. Independente de ser imóvel próprio ou imóvel alugado, é preciso que o templo tenha o alvará de funcionamento da prefeitura, para que ele possa estar legalizado e o culto realizado ali não seja considerado um culto clandestino. Então, o templo deve ser registrado, se deve obter ou ter a licença de localização e funcionamento, a partir do que então não paga IPTU, não paga taxa do lixo, no caso de São Paulo, e na hipótese de desapropriação, em alguns casos, a lei preserva o templo religioso. Também é importante dizer que a legalização do templo também é relevante, porque há templos que têm uma importância histórica extraordinariamente grande e determinadas religiões, muitas vezes, se aproveitam do histórico que certos templos têm para tombar o templo, a partir do que o Estado fica responsável pela conservação e a manutenção daquele prédio. Então é importante a legalização do templo, não apenas para se isentar de certos tributos, como também para no futuro, em havendo importância histórica naquele templo, se pleitear o tombamento, a partir do que o Estado se responsabiliza pela conservação do prédio. A intolerância religiosa, ela está necessariamente vinculada à questão racial, né? As religiões afro-brasileiras não sofrem preconceito simplesmente porque diferem do padrão de religião, mas porque são religiões de matrizes africanas. E tudo que está vinculado ao negro, a cultura negra, acaba sofrendo discriminação. Assim foi com o samba, com a capoeira, e assim também é com o candomblé e com as religiões de matrizes africanas. O casamento religioso tem validade civil. O ministro religioso tem o direito de celebrar a cerimônia, e os noivos, os nubentes, têm o direito de, com este documento, com essa certidão, ir até o cartório e registrar o casamento para que ele surta todos os efeitos civis. O CERT atuou num caso muito interessante, por meio do qual, pela primeira vez, o Poder Judiciário, um processo tramitou na Justiça do Rio Grande do Sul, pela primeira vez o Judiciário reconheceu a validade do casamento feito na religião afro-brasileira. Em relação aos nomes de filhos, nomes definidos de acordo com a religião. Também houve um caso interessante, era muito comum, ainda hoje é comum aqui em São Paulo, que a pessoa vai registrar o filho com nome africano e o cartorário diga, por uma interpretação preconceituosa da lei, diga que o nome pode expor a criança ao ridículo. Um caso também de um casal iniciado no candomblé, foi registrar o filho com nome africano, o cartorário recusou o registro, o CERT assumiu o caso, nós recorremos, fomos ao tribunal, o tribunal disse que o Brasil é um país de diversidade cultural, religiosa, étnica, que o casal tinha o direito de registrar o nome de acordo com a sua tradição, com a sua fé religiosa. Essa mensagem dioturna levada para a população, principalmente para a população mais carente, pessoas com menos estudo, pode criar um clima de guerra no Brasil, em que alguém, por ser daquela religião afro, não pode ser vizinho de um outro porque está levando mal, está atraindo mal. Leva isso também para nossas crianças nas escolas, né, através do ensino religioso, quando nós sabemos que as professoras, principalmente evangélicas, jamais passarão uma mensagem do que são as religiões afro-brasileiras. Quando muito, vão falar de uma maneira negativa. E o papel da escola, que é formar a criança, vai desinformar.
e vai criar um problema psicológico muito grande, porque a criança vive no seu dia a dia uma realidade, chega na escola aprende outra. O Estado brasileiro é um Estado laico, no sentido de que o Estado brasileiro não adota, não apoia, não pode estabelecer aliança, nem pode embaraçar o funcionamento de nenhuma religião. Isso se aplica também ao ensino, no sentido de que o ensino religioso é de matrícula facultativa e há quem entenda que o ensino religioso significa que naquele horário a escola deve liberar o aluno para que o aluno, na confissão religiosa de sua preferência, ele receba a instrução religiosa. Sob nenhuma hipótese, o ensino religioso pode se transformar em veículo de catequização ou em veículo de proselitismo de qualquer religião. O que está acontecendo, por exemplo, no Rio de Janeiro, da contratação de professores para lecionar ensino religioso, é uma aberração, é um absurdo. O Conselho Nacional de Educação já disse textualmente que exatamente porque o Estado não adota nenhuma religião, o Estado não tem condições, não tem competência para definir o conteúdo do ensino religioso. O ideal, na verdade, é uma emenda suprimindo o ensino religioso, mesmo com a previsão de matrícula facultativa. A escola pública é mantida com dinheiro de ateus, de budistas, de confucionistas, de candomblecistas, de agnósticos. Portanto, o ideal é que a escola pública se ocupe do treinamento do cidadão, das disciplinas que interessam para a cultura e não se ocupe de nenhum modo da catequese, da conversão religiosa. Olha, nesse momento, eu diria que a medida mais importante é impedir a continuidade desta propaganda contra as religiões de matriz africana que você observa todos os dias em alguns canais de televisão. Então, a primeira coisa que nós esperamos do Estado é isso, a mais importante neste momento. Pessoas vítimas da intolerância devem procurar seus direitos, devem procurar fazer valer a lei. Para isso, devem conhecer a lei, onde estão seus direitos. Depois, eu acredito que nós temos que mostrar para o intolerante que nós não queremos ser tolerados, nós queremos ser aceitos em pé de igualdade. Tolerar é muito terrível. Nunca no Brasil alguém teve a preocupação de compilar os direitos assegurados às religiões, a todas as religiões, indistintamente. Nós, no CERT, tivemos essa preocupação, em primeiro lugar, de compilar toda a legislação. Em segundo lugar, o componente da intolerância religiosa no Brasil, que ofende em proporções diferentes diversas denominações religiosas, budistas, judeus, muçulmanos, espíritas, mas especialmente as religiões de matriz africana, a intolerância religiosa no Brasil tem um componente racial explícito. Portanto, a campanha, que é uma iniciativa do CERT, em parceria com o SESC, Intercab São Paulo, com apoio de um conjunto de instituições, visa exatamente fazer com que os direitos assegurados às religiões, hoje exercidos apenas por uma parte das confissões religiosas, sejam conhecidos e exercidos por todas as religiões. O direito, quando é pensado, o direito do sacerdote, o direito do templo, não é pensado para uma religião ou para outra, é pensado para todas, mas infelizmente apenas algumas exercem esses direitos. Portanto, o mote da campanha é liberdade de crença. Todos devem ter assegurado pelo Estado o direito de exercer livremente seu culto, sua crença, sua ética religiosa, de usar sua indumentária, sua cultura. É preciso que a sociedade brasileira não se esqueça de que, segundo os estudiosos da ONU, 75% dos conflitos
armados em curso hoje, atualmente, no mundo, tem alguma coloração, algum verniz de natureza cultural, de natureza racial, de natureza religiosa. O que se faz contra as religiões de matriz africana no Brasil é incitar o ódio, incitar o preconceito, incitar a discriminação. É preciso que o Estado garanta uma valorização de uma cultura de paz, uma cultura de compreensão, de convivência, de respeito recíproco entre as várias religiões. É com esta utopia, é com este desejo que o CERT toma a iniciativa com esses parceiros de lançar a campanha em defesa da liberdade de crença e contra a intolerância religiosa. Porque eu acho que o movimento é muito mais político, é muito mais social do que simplesmente a garantia de direitos. É preciso que a sociedade e que as pessoas que estejam relacionadas aos cultos afro-brasileiros, elas se unam no sentido de fazerem valer esses direitos, e para isso é preciso reconhecê-los, né? E a partir disso reivindicá-los. A importância dessa campanha, principalmente a cartilha, foi um dado histórico, no meu pensar e no pensar de vários religiosos que eu conversei. Gostaria que fosse mais divulgada. Há uma carência em outros estados. Graças ao meu orixá, ele me escolheu para isso. Aonde eu vou, eu tenho a honra de estar com cartaz, com folder e com a cartilha debaixo do braço. Por quê? Porque temos que saber estatuto, temos que saber lei, temos que saber o que vai estar nos beneficiando. Nós temos que denunciar, porque a maioria das vezes os terreiros sofrem e ficam calados. Então está na hora de se mostrar para o Brasil, para o mundo, o que está havendo. Nós acreditamos que essa campanha, coordenada pelo CERT, pelo SESC e pelo INTECAB, ela vem em boa hora, no momento em que o Brasil precisa definir de uma vez por todas se o Estado brasileiro vai ser um agente positivo no sentido de garantir os direitos fundamentais da pessoa humana, no sentido, estamos falando aqui da prática da liberdade de credo, ou se ele vai ter uma postura passiva, omissa, como historicamente teve para com a população negra, para a sua cultura e para as suas relações com os egípcios. Fazer com que todas as entidades, todas as instituições e toda pessoa, sacerdote ou não, que esteja imbuídos de sentimentos de direitos humanos, de cultura de paz, que tome conhecimento. Nós temos que abrir a boca, falar. E nós, junto com outros religiosos católicos, budistas, muçulmanos, espíritas, espiritualistas, nós achamos que só haverá paz no mundo quando houver paz entre as religiões. E, como pessoas sérias, nós temos que trabalhar para que o Brasil, o mundo, veja de que religião que prega intolerância não deve ser levada a sério. Acho que uma religião não precisa fazer plataforma em cima da outra. Religião é a força da natureza. Ninguém tem seu Deus particular, é um só. Teriam que saber fazer respeitar para serem respeitados. Teriam que saber dar de si para respeitar a si mesmo. A nossa religiosidade, nós não vamos buscar ninguém em casa, não vamos atormentar ninguém nas esquinas, não vamos bater na porta de ninguém. Nós abrimos os nossos caminhos, deixamos a nossa porta aberta e o nosso povo chega. Melepotum alapum babá. Babado